Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fundecitrus Podcast, o espaço onde falamos sobre ciência, inovação e sustentabilidade na citricultura. Hoje nós vamos falar sobre o controle do psilídeo, inseto transmissor da bactéria do greening. A gente sabe que esse controle é um dos pilares para manter a doença sob controle nos pomares, mas nos últimos anos um novo desafio passou a preocupar produtores e pesquisadores: a resistência do psilídeo a alguns inseticidas. O Fundecitrus, em parceria com a Exalc, vem desenvolvendo uma série de pesquisas que começou com a identificação dos primeiros casos de resistência. E hoje avançam para entender os mecanismos genéticos envolvidos, monitorar populações de campo e desenvolver estratégias que garantam a eficácia das ferramentas de controle por mais tempo. Afinal, como essa resistência surge? Quais produtos continuam sendo eficientes? Como estão os estudos nessa área? E, principalmente, o que o citricultor pode fazer para evitar que esse problema avance? Para ajudar a gente a compreender melhor esse cenário, vão responder essas perguntas que eu já coloquei e outras o pesquisador do Fundecitrus, Marcelo Miranda, e também o pós-doutorando da instituição, Fernando Amaral. Marcelo Miranda, obrigado pela presença. Opa, Rodrigo, prazer estar aqui hoje falando desse tema tão importante para a citricultura. Importantíssimo, né? Com certeza. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite aí, por poder estar contribuindo mais uma vez aí nesse tema, né, para a citricultura. Vamos lá. Vamos começar contextualizando. Nós temos o greening, que talvez seja a pior doença da história da fruticultura, mas da citricultura com certeza, aí sem dúvida. Sim. O principal desafio. Aí quando a gente entra no greening, a gente entra basicamente em 3 pilares, para começar, né? Que seriam o plantio de mudas sadias, o controle do inseto vetor e a eliminação de plantas doentes. Esse controle do inseto vetor dá um trabalho no campo danado, né, Marcelo? Uhum. E há alguns anos, é aí que você vai contextualizar, surgiu a resistência. Então já é um controle difícil, já é um controle complexo, e a resistência veio para agravar esse cenário. Quando exatamente esse assunto se tornou tão importante? Quando surgiram os primeiros sinais e quais foram esses sinais? Tá joia. Rodrigo, os sinais foram baseados na população do inseto no campo, né? Então, o Fundecitrus, a gente sabe, né, tem o alerta psilídeo, que é o monitoramento em todo o parque citrícola, né? Hoje, mais de 30 mil armadilhas. E em um determinado momento a gente começou a ver que a população estava mais alta do que o normal. Tá. Sempre comparando em diferentes períodos, tem a época de pico, tem a época agora no inverno que é um pouco mais brando, a população menor, mas de modo geral, no final de 2020, entre 2021, a gente começou a ver que essa população estava sempre maiores do que os históricos do passado. Do que a série. Começou a acender um alerta de que alguma coisa estava acontecendo. Aí, nesse período também, as visitas dos agrônomos, né, nas fazendas, começaram a observar falhas de controle, a gente também esteve presente, observando isso daí, áreas que faziam uma aplicação adequada, né, do controle do psilídeo, porque quando você tem uma falha no controle, são vários fatores. Será que o produto foi adequado? Tá. A aplicação estava correta, o volume, todas as características. Quando você começa a isolar, falar, não, isso aqui está ok, e você observa que mesmo assim a gente chegava nessas áreas utilizando produtos até o momento que eram adequados para o controle do psilídeo e ver que estavam ocorrendo falhas, aí sim acendeu uma luz aí de que vermelha, realmente, né? Vermelha, de que poderia uma alta chance de estar ocorrendo caso de resistência no nosso parque citrícola. E a partir desse momento em que se identifica, se comprova a resistência do inseto aos inseticidas, como então o Fundecitrus se estrutura, como ele incorpora e responde a esse problema para os citricultores?
Bom, o primeiro passo foi a gente buscou pesquisadores dessa área de resistência, né? Então, primeiro foi conversar, entender, explicar a situação. Aí foi um consenso, né? Não é do Fundecitrus, mas o Fundecitrus sempre trabalhou em parceria, em rede, né? Então, com parceiros e todos chegaram ao consenso de ser realmente um provável caso de resistência. Tá. Mas aí a gente tinha que comprovar isso. Então, foi estabelecida uma parceria com a Exalc, né? Com o professor Celso Omoto, que é referência nesse tema de resistência, para iniciar os estudos, né? A gente definiu os passo a passos e a gente foi, nesse momento, até o Fernando trabalhava com outras pragas, em outras culturas, ele estava terminando o doutorado dele, a gente convidou para tocar esse projeto aí junto com o Fundecitrus, com a Exalc. Bom, então foram feitos estudos, né? Existem metodologias específicas para falar se é resistência ou não. Não é um teste simples de eficácia de produtos, mas você tem que ter essas metodologias validadas internacionalmente. Então, utilizando esses protocolos, foram feitos os primeiros estudos e observou-se, sim, que se tratava de casos de resistência. E depois a gente começou um programa, porque esses estudos de resistência tem que trazer a população do campo, tem que criar, trabalhar com a geração seguinte, eles demoram um pouco mais. Claro. Então, para ter uma visão mais rápida do que estava acontecendo no campo, a gente criou o Avalia Psilídeo, né? Hoje é um programa consolidado para avaliar a eficácia de populações que vêm diretamente do campo, metodologia adequada também. Então, a gente consegue ter esse, vamos dizer assim, um raio-x, um panorama mais rápido. Quase em tempo real. Quase em tempo real, né? Em uma semana você tem um resultado se a população está respondendo ou não. Obviamente, quando você tem alguns casos para saber mais detalhado, aí a gente tem que fazer um estudo mais apurado. Tá. E o interessante é que tanto os dados dos estudos de resistência como os do Avalia, os resultados são bem próximos, né? São estudos completamente independentes, mas têm resultados bem parecidos, então mostrando essa tendência, se realmente quando tem e quando não tem casos de resistência. Então, fazendo um apanhado, observou-se por volta de 2020, 2021, que você tinha pontos fora da curva, estava acontecendo alguma coisa que as populações estavam acima das médias naqueles períodos, né? Então, algo diferente. Identifica-se uma possível resistência, vai a campo, principalmente em propriedades que fazem o controle adequado para ver se não são outras causas. Não, eles estão fazendo adequado, comprova-se a resistência e aí vem uma estrutura para poder realmente dar uma resposta, né? Sim. E começar a atuar. Aí vocês começam a atuar. Quais foram os primeiros resultados obtidos e quais ingredientes passaram a apresentar casos de resistência? Bom, os primeiros estudos, para o ponto de partida, a gente falou quais são os produtos naquele momento, né, que estavam mais sendo utilizados para o controle do psilídeo. Então a gente selecionou 3 produtos, que era a bifentrina, que é um inseticida do grupo dos piretróides, né? É um grupo muito utilizado na citricultura. O segundo inseticida foi o imidacloprid, que é do grupo dos neonicotinoides, também um produto já há muitos anos utilizados, ambos com uma alta eficácia no controle do psilídeo, de modo geral, e por último a malationa, que é um produto do grupo dos organofosforados. Tá. Então, esses 2 primeiros eles já eram muito utilizados em vários estudos do Fundecitrus, de outras instituições parceiras, de que eles tinham uma alta eficácia. Só que quando começou a coletar populações das diferentes regiões e fazer os estudos, a gente mostrou que eles já existiam populações aqui que estavam com alto grau de resistência, tá? E principalmente para o piretróides e neonicotinoides, e depois, por último, o caso da malationa. A gente comprovou, né? Foi parte do pós-doutorado do Fernando, inclusive é um trabalho que foi publicado recentemente, esses primeiros estudos, na revista bem conceituada, né, cientificamente, mostrando aí realmente que não tem dúvida dos casos de resistência para esses 3 inseticidas. Então esses 3 inseticidas eram os principais, se não todo, né, do conjunto, o arsenal à disposição, e eles estavam comprometidos em função da resistência. Havia um problema sério, então. Isso, tinha outros produtos disponíveis, né, para comprar, para serem utilizados, mas esses eram os principais. Tá. E por questões de custo,
Um momento difícil que a gente passou também nessa época, né, de pandemia, Sim. vale lembrar, então isso aí também contribuiu um pouco. O pessoal exagerou um pouco mais nesses produtos e, infelizmente, a gente viu a questão da resistência. Fernando, como consequência. Fernando ou Marcelo, até antes de eu entrar na questão da geografia da resistência, eu acho que vale a pena falar do conceito de resistência. Não é que se adquire resistência de tanto uso, essas populações já são resistentes. É importante a gente passar um pouquinho por isso. Tá. Vai lá. Bom, Rodrigo, a resistência, dando um contexto geral, assim, ela é genética, é uma mutação que ocorre naturalmente, né, no campo. Tá. Então não é nada que a gente fez ou deixou de fazer. Então não fomos nós que criamos a resistência. Então ela ocorre naturalmente, né? Os insetos praga, eles ocorrem em alta quantidade no campo, e essas populações grandes naturalmente vão ocorrendo pequenas mutações, e algumas delas podem favorecer, né, a sobrevivência aos inseticidas. Então daí, nesse caso, é a resistência. Então, é algo genético, então os pais resistentes vão passar para os filhos essa mutação. Tá, essa característica. E normalmente em baixa quantidade na população, né, ela ocorre. Tá. Só vai aumentar conforme a gente for fazendo, né, fazendo uma pressão ali com o inseticida, sem fazer uma rotação correta com outros ativos, né? Então, você me corrija, para ilustrar. Há uma população de 10 indivíduos. 2 geneticamente são resistentes. Eu aplico um produto X. Elimina-se 8, 2 sobram. Esses 2 vão procriar. Vai virar uma população de outros 10. Só que agora tem 4 resistentes. Então, aplico o produto, elimina-se 6, sobram 4. E assim vai. É mais ou menos isso? É exatamente assim. Tá. Ô, Fernando, esses casos de resistência, eles estão distribuídos em todo o cinturão citrícola ou estão concentrados em determinadas regiões? E como que foi feito esse monitoramento e como é feito hoje? Perfeito. A questão da distribuição, né? Os agrônomos do Fundecitrus, acho que como a gente abordou um pouco já, fazem essa coleta das populações no campo, Tá. Algumas diferentes localidades, né? Então, para fazer esse estudo, esse levantamento inicial da resistência, a gente pegou das diferentes regiões aqui do Cinturão Citrícola de São Paulo, e para todas as regiões a gente identificou resistência para esses ativos, né, que o Marcelo já comentou. Tá. A bifentrina, o imidacloprido e o malation. Então, para esses 3, a gente observou resistência aqui no cinturão. Então, em maior ou menor grau, existia resistência em todas as regiões para esses 3 produtos. Isso. Principalmente nas principais, né, Fernando? Isso. Aqui no norte, no centro e no sul que a gente pegou. Exato. Tá. E a forma que a gente faz esses experimentos, né? A gente traz, os agrônomos, né, fazem essa coleta, trazem aqui para o Fundecitrus, a gente multiplica, né? Como eu disse anteriormente, por ser genética resistência, os filhos desses insetos que a gente traz do campo também são resistentes. Então, para evitar qualquer tipo de interferência de algum manejo que tenha ocorrido anteriormente no campo, alguma aplicação, qualquer outro manejo que possa dar alguma variação nesses testes que a gente faz, que são bastante minuciosos em laboratório, a gente sempre trabalha com os filhos desses insetos. Então, a gente cria aqui no Fundecitrus, e os filhos desses insetos a gente faz os experimentos de resistência. Então, essa é a forma que é feita. A gente já detectou aqui para o Cinturão Citrícola de São Paulo. Atualmente, a gente está conduzindo experimentos para resistência no Mato Grosso do Sul. Tá. Então, a gente está indo para essa parte já mais nova, né? Para essa expansão, área de expansão. E a gente está continuando esses trabalhos agora para essas novas regiões. Né? Ele vai sendo atualizado. Vai sendo atualizado. Porque pode acontecer de haver resistência maior ou menor em função da região? Da região, eu acho que principalmente do manejo, Rodrigo. Tá. Então, um local que ainda esteja se utilizando muito dessas moléculas, né? Principalmente piretróides, neonicotinoides, fosforados, especificamente a malationa,
a gente vai continuar com o problema lá. Tá. Ô Marcelo, uma questão interessante é que nem todos os produtos apresentaram perda de eficiência. E quais ingredientes continuam sendo opções importantes? Como é que está essa questão do manejo hoje, Sim, da rotação? como o Fernando falou, nessas áreas que a gente já tem resistência, né, a gente já teve casos de, no município, numa determinada parte do município, teve caso de resistência e outra não deu. Do cinturão na própria região lá. Ah. Então, porque, como ele falou, depende muito do manejo, né? Lógico que esses insetos eles vão migrando, aí pode ter o cruzamento e depois os descendentes serem resistentes ou não. O Fernando vai explicar isso mais para frente. Mas, então, assim, a gente começou a ver nessas áreas. Você falou, tinha que fazer a rotação. Quais são os outros ativos, né? Então, estudos com ciantraniliprole, que é uma diamida, né? Então, tem mostrado bons resultados. A gente não foi feito tanto no avalia quanto nos estudos de resistência, não deu problema. Você também tem as espinosínas, o espinetoram, então, que é um produto também que vem apresentando uma boa eficácia. Tem o cloridato de formetanato, que é um carbamato, ele vem também apresentando bons resultados. Você tem também o dimetoato, né, que era um produto que voltou na lista emergencial, então o produtor pode usar ele poucas aplicações pós-colheita e ele vem apresentando bons resultados também. Ele ainda está vigente. Tá. E embora ele seja um organofosforado, mesmo grupo da malationa, mas ele está tendo um bom controle nas populações de campo. E também tem o sulfoxaflor, né, que é do grupo das sulfoxaminas. Então, são produtos que podem serem utilizados aí nessa rotação, né? E nas áreas que já tem resistência, e nas áreas que ainda não apresentam, como a área de expansão, você pode usar estes que eu mencionei, mais os que apresentaram resistência aqui em São Paulo, para você ter uma quantidade maior, porque quanto mais produtos você utilizar em rotação, a chance de desenvolver, de ter essa seleção de populações resistentes é bem menor. Eu acho que o conceito de rotação envolve essa diversidade. Exatamente. Mesmo, Exatamente. Que era o que não vinha infelizmente, o que aconteceu? Utilizou-se bastante piretroide e neonicotinoide, principalmente, né? E aí você teve a seleção dessas populações resistentes. Ô Fernando, um resultado dos estudos conduzidos aqui pelo Fundecitrus que chama a atenção é que a mistura de bifentrina e imidacloropido não resolveu o problema em populações resistentes. Por que esses inseticidas foram escolhidos para o estudo e por que não apresentaram eficácia? Perfeito. Primeiro, por que a gente escolheu, né, a bifentrina e o imidacloprido? Eles são representantes ali dos dois grupos que, mesmo com o caso de resistência já ter sido reportado, né, eles ainda são os grupos mais utilizados aqui na citricultura. Tá. E já tem problemas de resistência, né? Então, a gente optou por trabalhar com eles nesse estudo. E esse experimento, a gente estudou a mistura, né? Como que ela... como as populações resistentes respondiam à mistura desses dois ativos. Tá. Então, utilizamos populações resistentes, tanto a bifentrina quanto a imidacloprido, e a gente observou que quando a população está bastante resistente, ou seja, uma mortalidade ali de uns 30%, no máximo 40%, você misturar ela com outro ativo que também já tem eficácia comprometida, ali já tem caso de resistência, a gente não atingiu ali uma eficácia boa, né, uns 80%. Tá. Ele não conseguiu aumentar essa mortalidade. Então, acho que o principal problema é esse. E o que isso acarreta, né? Que a população que é resistente a um ativo, nesse nosso caso, né, acabou acontecendo dela também ser resistente a outro ativo. Isso a gente chama de resistência múltipla. Vamos chegar nisso. Então, o problema fica maior ainda, porque você acaba perdendo dois grupos químicos ao mesmo tempo. Então, aquele inseto, qualquer ativo, né, desses dois modos de ação, né, diferentes, não vão funcionar.
A gente falou no começo sobre o próprio conceito de resistência, então eu quero que você explique um pouco. Resistência a gente já falou, mas o que seria resistência cruzada, resistência múltipla, o que é cada uma e qual a diferença entre elas e por que isso preocupa? Tá. A resistência cruzada, ela ocorre quando o inseto resistente, ele vai ser também resistente a outros ativos dentro do mesmo modo de ação. Como por exemplo, o inseto é resistente à bifentrina, que é um piretroide, e é a betaciflutrina, algum outro piretroide. Então eles vão agir da mesma forma, só que são outras moléculas inseticidas. Tá, só que é do mesmo grupo químico. E o mesmo modo de ação. O mesmo modo de ação também. Tá. E já a resistência múltipla, ela ocorre exatamente quando os modos de ação são diferentes. Tá. Como seria o caso do inseto que é resistente a um piretroide, uma bifentrina, ser também resistente a um neonicotinoide, que é um outro modo de grupo químico. Outro grupo químico de um modo de ação totalmente diferente, e ele também sobreviver a esse outro grupo, né? Tá. Então isso gera um problema muito maior, exatamente pelo problema da resistência múltipla, de você perder os dois modos de ação ao mesmo tempo. Então vamos lá. Um produto, ele pertence a um grupo químico e tem um modo de ação. Isso. Quais são esses modos de ação existentes? Como é que eles eliminam? Por intoxicação, físico? São vários? A gente tem para a citricultura muitos modos de ação. Tá. E abaixo do modo de ação, né, que seria como se a gente pode imaginar, um nível superior seria o modo de ação. Uhum. E abaixo tem grupos químicos que vão matar o inseto, né, atacar o inseto de formas diferentes. Tá. Esse seria o modo de ação. E o grupo químico são diferentes grupos químicos, de moléculas. De fato. Dentro do grupo químico tem as moléculas. Tá. Como se fosse uma cadeia ali, né? Perfeito. Então, vão ter inseticidas que vão agir no sistema nervoso do inseto, que vão ter modos de ação que atacam o sistema nervoso, outros que vão atacar no crescimento e desenvolvimento do inseto, outros que vão atacar no músculo do inseto, na respiração do inseto. Tá. Então a gente vai ter uma gama de modos de ação diferentes. Tá. Então na resistência cruzada, essa resistência, considere-se aí um modo de ação que você escolheu. E que vários produtos, vários grupos químicos têm esse mesmo modo de ação. Ela é cruzada, ela é resistente aos grupos químicos que apresentam o mesmo modo de ação. O mesmo modo de ação. Exatamente. Na múltipla, os modos de ação, então você tem A, B, C, as formas de atuar e eliminar, e ele é resistente a todas elas. Isso, a mais de um, né? Não necessariamente a todos, mas exatamente. A mais de um. Então, e a gente começou a identificar esse cenário. Então você começa a ter redução de grupos químicos e redução de modos de ação para eliminar o inseto. Esse é o agravante. O problema fica muito maior, né? Tá. Fernando, os estudos também buscaram entender como essa resistência é transmitida entre gerações. E o que significa dizer que a resistência a um determinado inseticida ela é dominante? E quais são as implicações no dia a dia, né, para o manejo? Entendi. Tá. Vou tentar contextualizar, então, essa parte da dominância da resistência. Como a gente está falando um pouco dos conceitos, eu acho que vai facilitar, né, claro, o entendimento. Então, quando a gente faz esse estudo mais genético como que a gente faz esse estudo da dominância? A gente vai pegar um dos pais suscetível e um dos pais resistente. Tá. E vai cruzar eles. E a gente vai testar como que esse filho vai se comportar, né, perante o inseticida. Então, esse filho ele pode se comportar de 3 maneiras. Ou a resistência ela vai ser recessiva, que a gente fala, que é quando o filho ele vai morrer para o inseticida igual um dos pais que é suscetível, então ele vai morrer igual um inseto suscetível, o fruto desse cruzamento. Ou ele pode ser uma resistência intermediária, que seria intermediário mesmo, então ele vai aguentar uma quantidade, né, suportar uma quantidade de inseticida intermediária entre o que seria uma população suscetível e uma resistente. E no caso da resistência dominante, em que esse filho ele vai parecer, né, vai suportar o inseticida como se fosse
um pai resistente. Então, esse terceiro caso, que é o que a gente observou, né, tanto para malationa, para resistência à malationa, quanto para resistência ao imidacloprida, a gente já concluiu esses estudos e a gente observou que a resistência é dominante. Então, esse seria um caso em que o filho do inseto resistente com um inseto suscetível, ele vai sobreviver no inseticida como se fosse um inseto resistente. E qual que é a consequência disso? Agora que chega um ponto mais prático, que a gente vê a importância, né? Na prática, isso faz com que a evolução da resistência, ou seja, o número de insetos resistentes no campo, aumente muito mais rápido. Porque quando você pulverizar o inseticida, naquele exemplo que você deu, entre os 10 insetos, 2 eram resistentes, além desses 2 resistentes que sobrevivem depois da aplicação, todos os filhos dele, vamos supor mais 3, já sobrevivem logo de cara também. Então, quando você começar a pressão de seleção, né, a pulverização, a evolução da resistência é muito mais rápida. Se eu entendi corretamente, o que você está dizendo é bastante grave e bastante perigoso. Exato. Se você não tem uma rotação adequada, você aumenta a população de insetos resistentes. Isso. E os estudos genéticos estão mostrando que a maior parte dos filhos desses insetos resistentes também são resistentes. Ou se apresentam como resistentes. Exatamente. Então, mais do que nunca, a rotação tem que ser usada para o controle ser eficiente, pensando até no amanhã. Isso. E além disso, assim, a parte da biologia a gente ainda não fez, são os próximos estudos, né? Tá. Mas no caso dessa resistência, desses insetos resistentes, a resistência não tiver um custo biológico muito grande. O que seria isso? O inseto resistente não colocar menos ovos, o tempo de vida dele não for muito mais curto, né? Ele não tiver a resistência não custar muito para ele carregar essa resistência. A resistência dominante vai fazer com que seja muito mais difícil a gente recuperar a suscetibilidade nas populações de campo. Tá. A hora é agora, então. A hora é agora. Outro resultado interessante, Fernando, foi observar que algumas populações elas permaneceram resistentes mesmo após mais de 2 anos sem exposição aos inseticidas. O que esse resultado indica? Certo. Esse estudo a gente fez coletando uma população de campo, trouxemos aqui para o Fundecitrus, e na mesma metodologia de identificação da resistência, então a gente testou a F1 dela, que seriam os filhos, né, dos insetos que a gente trouxe do campo. A gente observou a resistência nessa população, manteve ela por 30 meses, 2 anos e meio aqui, sem aplicar nada, só criando ela aqui no laboratório. E depois desses 30 meses, a gente testou novamente para os inseticidas. A gente viu que a resistência caiu muito pouco para os 3 inseticidas, né, que a gente está falando que a gente já tem problema de resistência. Perfeito. E isso mostra uma estabilidade muito grande da resistência. Isso é um problema, né? É lógico que esse experimento foi num ambiente fechado. A gente sabe que no campo tem muitas outras variáveis envolvidas. No campo podem vir insetos suscetíveis sendo dispersados de pomares da região, né? Então pode ter uma mistura e uma diluição dessa resistência mais fácil. Aqui é um ambiente controlado. Um ambiente controlado e que a gente não teve essa introdução de insetos suscetíveis. Tá. Era aquela população que foi coletada no campo. Sim. Só que, mesmo passado todo esse tempo, nesse caso, né, a gente não teve esse restabelecimento da suscetibilidade que a gente fala. E isso pode ou não ocorrer, né, para outras espécies, no caso da cigarrinha, a cigarrinha do milho, né, da Aubulus maides, ela é uma resistência instável para a bifentrina, por exemplo. Então, no decorrer das gerações, vai caindo. Então, a gente viu que no nosso caso não caiu. Então, é um cenário bastante complicado, né? Mais complexo. Mais complexo ainda. Um desafio que o greening traz, né? O Marcelo. E só um ponto, isso ajuda a explicar, né? Porque o pessoal fala, já tem vários anos ou meses que eu não utilizei o piretróide ou o neonicotinoide e ainda está tendo problema de resistência.
porque justamente esses fatores genéticos aí de dominância, a estabilidade, e porque ainda tem muitos produtores usando, né, isso daí. Então, isso vai sempre contribuindo para a manutenção da resistência, da população resistente. Vamos lá, identificou-se o problema 2020, 2021, a partir de então vieram novas orientações, né? Colocou-se o problema, aí a decisão, claro, é do citricultor, ela envolve uma série de questões, incluindo custo e por aí vai, mas tinha uma recomendação do ponto de vista fitossanitário. Sim, isso. Né? No entanto, o que vocês estão me dizendo é que ela precisa ser até mais eficiente para que essas populações que seguem resistentes não continuem se multiplicando, porque a tendência é que seus sucessores se apresentem como resistentes. Então, nós estamos num momento chave do controle. Sim. O nosso programa aqui vai muito nessa questão de conceito, de cartilha, de teoria e de prática. Sim. E aí eu lhe pergunto, Marcelo, qual que é a principal recomendação? Ainda é de rotação de grupo químico, de modo de ação? O que os experimentos de campo mostraram quando essa estratégia é aplicada corretamente? Bom, Rodrigo, sim, respondendo, né, a rotação ainda é o principal forma de manejo da resistência, então o método mais viável e prático para o produtor utilizar seria a rotação com produtos que não apresentem resistência, né? Então, porque às vezes o produtor fala, mas eu estou rotacionando, mas está usando na rotação produtos que já apresentaram resistência. Tá. Então, isso aí é bastante importante. Então, rotacionar sem esses produtos que estão... Exatamente. Em outras regiões, como a gente comentou, na área de expansão, que ainda esses produtos que apresentaram resistência aqui em São Paulo, lá eles estão sendo eficazes pelos estudos aí do Avalia, e agora vão ser complementados aí com o estudo de resistência, lá ok, pode usar eles e os que eu falei que são eficazes aqui em São Paulo. Tá. Aí faz uma rotação com maior número de ativos. E para mostrar isso claramente, a gente fez alguns estudos em campo mesmo, que a gente via áreas com falha de controle, então eu conversava com o produtor, pegava lá dentro da fazenda, separava uma parte que ele continuava fazendo o calendário e os produtos que ele vinha utilizado, nesse caso, de forma inadequada, né? Você não tinha uma rotação adequada, tá. E a gente pegava lá uma parte da propriedade e falava, aqui a gente vai fazer a mesma pulverização que você faz, só que a gente só vai trocar os produtos. O mesmo trator que você pulveriza o seu, a única coisa que a gente vai fazer é trocar os produtos, a gente vai fazer uma rotação mais adequada. E ele topava, né? Então a gente conseguiu mostrar e fazer o monitoramento do psilídeo nessas duas áreas dentro da própria fazenda. Uhum. E então foram feitos alguns estudos, isso ainda está sendo realizado, vão ser feitos mais estudos de caso, e que a gente observou até o momento uma redução, quando você faz a rotação adequada, você tem uma redução de 80% a 100% da população do psilídeo. Então, realmente é um resultado bem... e isso é o que robusto. Isso é o que a gente via no passado. No passado, o que a gente fala? Quem fazia um controle adequado, não tinha os casos de resistência, você não encontrava psilídeo praticamente no pomar. Os insetos que vinham de fora, áreas mal manejadas, né? Mas quem fazia um controle adequado, aí pelo menos a cada 2 semanas, que corta o ciclo de vida do psilídeo, com produtos que estão a alta eficácia, você não encontrava. E infelizmente hoje, quando se faz a rotação inadequada, você vê muito psilídeo nessas áreas. Por quê? O produto, quando se aplica com a finalidade, controlar, matar o inseto. Tá. Se ele não está mais matando, já tem um alto grau de resistência, além de não matar o inseto, que quando você vai aplicando ele, o que você vai? Você vai matando os inimigos naturais, e que são importantes também reguladores da população do psilídeo. Tá. Então, nesse caso aí, a gente observou realmente que nessas áreas mal manejadas ou que tem uma rotação inadequada, mesmo aplicando a cada 2 semanas, a população do psilídeo fica muito alta. Então, mostra claramente que quando você faz a rotação, você tem essa redução drástica na população e deve ser a prática utilizada, sempre fazer a rotação. Perfeito, claríssimo. Ô Marcelo, ainda é comum encontrar situações em que o produtor alterna produtos comerciais, né? Mas ele continua utilizando ingredientes ativos com
o mesmo modo de ação, qual é o preço? Qual que é o risco de utilizar essa prática? Infelizmente ainda tem bastantes casos, né? Como o Fernando comentou, tem até empresas que fazem a questão de mercado, de venda de produtos. Na citricultura, o piretróide e o neonicotinoide ainda são os mais vendidos, mesmo com toda a comunicação. Apesar do cenário divulgado. Isso, Muitos produtores já adotaram o manejo correto, né? E as populações caíram significativamente, mas ainda tem muitos produtores que usam piretróides e neonicotinoides. E o custo, né, o preço, como você comentou, é a manutenção dessas populações resistentes. Esse é o risco. Esse é o risco. Então, mesmo um produtor que faz tudo certinho, ele não vai poder usar os produtos, o piretróide e o neonicotinoide, por exemplo, porque se tem naquela região vários produtores usando, as populações resistentes vão migrar dessas áreas para a área que faz um bom manejo. Mesmo você não utilizando o produto, você fala, tem um ano que eu não uso, agora eu vou utilizar. Ele não vai ter uma eficácia, porque está vindo populações de áreas que ainda estão fazendo essa rotação inadequada. Sim. Então, o custo, para resumir bem, é a manutenção dessas populações resistentes no campo. Tá. Fernando, além de entender a resistência, a equipe também avaliou outras alternativas para ajudar no manejo. E o que os estudos mostraram sobre o uso de óleo mineral e de inseticidas botânicos? O que as pesquisas falam? Legal. Esses estudos foram uma série de experimentos, de estudos que a gente fez, né? Principalmente pela forma que tanto o óleo mineral quanto os inseticidas botânicos agem. Eles têm um efeito tópico, que a gente fala, né? Que ele tem que cair em cima do inseto para fazer o efeito. Então, a gente preconiza que eles sejam utilizados sempre em áreas com ocorrência de ninfas, né? Que vai ter brotação com ninfa, do psilídeo. Tá. A gente não vai usar eles diretamente para manejar o adulto, o inseto adulto. Então, o que a gente observou? Esses produtos, né? Tanto o óleo quanto os botânicos, isoladamente, eles vão entregar um controle legal, mas ainda não chega ali no que a gente quer, né? Que vão chegar ali nos 60%, 70% de mortalidade. Mas tá baixo. Que é uma mortalidade ok, mas ainda não chega numa alta eficácia. Então, a gente orienta utilizar sempre em mistura, com produtos que vão ter uma eficácia boa, porque a gente também testou esses produtos em populações resistentes, usando em mistura com o produto que aquela população é resistente. E ele deu aquele 70% de mortalidade. Então, o inseto ser ou não ser resistente não mudou a eficácia desses produtos, o que é muito bom. Tá. Então, eles são boas estratégias para a gente usar no manejo, mas não sozinho. Então, a ideia seria utilizar tanto óleo mineral quanto inseticidas botânicos, juntamente com produtos que apresentam uma boa eficácia, ou até no início de uma evolução da resistência, em que ele vai ajudar ali matando os 60-70% mais o inseticida, né, em mistura, o inseticida que está com uma eficácia boa, ele vai garantir ali uma eficácia super alta. Mas a recomendação é para fazer o uso conjunto. Para fazer o uso conjunto, nunca sozinho. Marcelo, até voltando na questão anterior, às vezes o produtor fala assim, não, mas eu estou usando o produto A, B, C, mas todos eles, o A, o B e o C, têm o mesmo modo de ação. Então, na verdade, você não está rotacionando, você está usando o mesmo modo de ação. Sim. Aí, quando você entra complementando com óleo mineral e inseticidas botânicos, você tem uma mudança de modo de ação. Ela passa a ser meio física, vamos falar assim, sim, né? Dependendo do produto, sim. Tá. E aí, a rotação do modo de ação, mais a inclusão desse novo modo de ação por meio de óleo mineral, de inseticida botânico, aí é recomendado. Sim, porque aí, quanto mais fatores você coloca que controlam o inseto, tá? Reduzem a população desse psilídeo, porque o óleo mineral e os inseticidas botânicos, como o Fernando comentou, eles vão controlar as populações resistentes, eles vão matar os resistentes também, né? Então é um fator assim, às vezes o produto não matou
80%, o produto só matou 50%, 60%, mas a utilização desse aí pode ajudar um pouco mais o inseticida botânico. O que o Fernando acha que tem que deixar claro é que quando a população está muito resistente, esses inseticidas, óleo mineral, por exemplo, ele já entrega um controle de no caso, depende da dose também, né? Sim. Esse estudo aí, acho que foi com 0,5%, né? Uhum. Ele entregou um controle de ninfas em torno de 70%. Quando você misturou, foi a mesma coisa, foi 70%, porque o inseticida... O resistente não... o inseticida já estava muito resistente, então a gente tem que tomar cuidado. Esses produtos, a recomendação é, eles matam insetos resistentes, eles devem ser utilizados ou no início da evolução da resistência, ou com produtos que ainda não têm resistência, para que ele não tenha. É um fator assim, para prolongar a vida útil de produtos que apresentem uma eficácia. E eu vou dar um exemplo bem prático. Hoje, o inseticida do grupo das diamidas, né? Você me perguntou no começo, os que funcionam. A diamida, o ciantraniliprole, ele é muito utilizado na citricultura, ele funciona. Só que ele tem uma exposição muito alta, porque ele está sendo muito utilizado. Então, a mistura de inseticidas botânicos e com óleo mineral com as diamidas é interessante, porque vai que alguma população começa a sobrar um pouquinho de inseto, esses inseticidas aí, os outros, né, o botânico e o óleo mineral, vão controlar. Então, é um exemplo prático aí que poderia ser utilizado, essa estratégia de mistura aí. Vou tentar ilustrar novamente e você me corrige. Numa população de 10 indivíduos, aplicando o óleo mineral, o inseticida botânico, que vai ter um modo de ação fora da resistência, pela forma como ele atua, ele já vai matar ali 5, 6, 7. Vai eliminar 5, 6, 7. Vão sobrar 3 por causa da eficiência dele. No entanto, esse produto que você está usando, como ainda a resistência não é alta, ou ainda não há, ou não é alta, o outro produto de modo de ação vai acabar matando mais 1 ou 2. Aí você vai chegar numa eficácia de 80% a 90%. É esse conjunto. Exatamente, é isso mesmo que ocorre. Tá, porque se tiver uma população de resistentes, o que você aplicar do produto que já há resistência vai matar zero. Isso. Né? E aí vai morrer mortalidade muito baixa. Só do óleo mineral do inseticida. Né? Então isso. Aí não mascara, né? Isso, acaba exatamente. Mascarando. Fernando, em janeiro, mais precisamente no dia 12 de janeiro desse ano, foi assinado o convênio, foi lançado o Centro de Pesquisa Aplicada, o CPA Citrus, né? O Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura, o CPA Citrus, que aí já a atuação vai começar ali no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, e que vem como uma força interligando, conectando pesquisadores, instituições, linhas de pesquisa, informações de resultados. Então, até dentro desse contexto que traz bastante horizonte para a citricultura, porque as respostas vêm inevitavelmente da ciência, das pesquisas, quais são as próximas etapas, né? E o que vocês já estão estudando e esperam descobrir ou entender? Legal. Essa parceria agora formalizada na forma do CPA Citrus, a gente já está fazendo nessa parte dos estudos da resistência, né? Tá. Lá com o professor Celso Omoto da Exalc. Então a gente continua esses trabalhos desde o início, fazendo com eles, agora oficializado dentro do CPA também, né? Em rede, né? Diretamente, rede, isso, né? Muda muito. Em questão dos estudos, né, que a gente tem feito, mais de imediato, né, toda a parte da detecção e monitoramento a gente pretende continuar, estamos continuando, né, para novas regiões, esses estudos, entender melhor a parte da dominância também, que eu expliquei. A gente está fazendo agora para a bifentrina, que vai ser um resultado muito importante também, a gente ainda está conduzindo esses experimentos. Tá. A parte do custo adaptativo, né, que seria a da biologia do inseto resistente. Será que ele põe mais ou menos ovos? O tempo de vida dele é maior ou menor? A mortalidade dele sair desde a fase de ovo até o adulto, será que morre mais? Tudo isso associado à resistência, será que a resistência custa isso para o inseto, para ele carregar a resistência?
Então, daí o inseto resistente, na presença do inseticida, ele vai ser o melhor inseto para sobreviver ali, porque ele não vai morrer no inseticida. Mas no caso da resistência custar muito biologicamente para o inseto, isso seria favorável para o nosso manejo. Tá. Porque ele ia botar menos ovo. Então, você para de usar o inseticida, ele ia se multiplicar menos, de gerar menos descendente, dispersar menos algumas vezes, né? Então, a gente poderia usar isso a nosso favor. Então, a gente vai fazer esse estudo da parte da biologia do inseto resistente. Tá. E dentro do nosso planejamento do CPA, fazer os estudos de sequenciamento do DNA, a parte genética ali, para buscar mesmo as mutações, o que está tornando um inseto, uma população resistente a cada um dos ativos ali, a diferentes ativos. E isso podendo ser utilizado ali na prática, né, para o monitoramento mais fácil. A gente já sabe as mutações, faz um teste mais rápido em diferentes regiões, né? Tá. Então, vai ficando sofisticado, né? Vai ficando sofisticado. Então você passa a ter, depois que saírem os resultados, uma clareza maior sobre a questão biológica, né? Características e comportamento. Ele voa mais, ele tem mais ovos, né, para ter mais filhos, vive mais, vive menos, e também identificar em que parte do... A gente vai buscar, né, de acordo com o que a gente já tem, para outras espécies mesmo, para o psilídeo mesmo, a gente vai buscar o que já tem na literatura, o que o pessoal já encontrou, claro. E a gente vai procurar nas populações que estão ocorrendo aqui que tem resistência. Muito bem. Procurar essas mutações também. É entender geneticamente onde é que elas estão localizadas. Exato. Né? Não, muito, muito, muito interessante. Fernando, diante desse... Bom, você tem a sua trajetória como acadêmico, como pesquisador, em cima de resistência, foi importado de outras culturas para a citricultura, acompanhando tudo isso daí, qual é a mensagem que você deixaria para o citricultor? Joia. Bom, a mensagem final, diante disso e dessas informações novas que a gente trouxe, né? Eu acho que o que tem que ficar é a rotação. A parte de rotação é o principal, a chave para o manejo da resistência é rotação de modos de ação. Só para enfatizar bem essa parte do modo de ação, tá. Se você pega a bula ou o rótulo do produto, ele vai ter uma faixinha ali branca, preta e branca, vai ter no meio dela, ali na parte pretinha, vai ter o número, uma letra, ou só o número. Esse número é o modo de ação. Então, sempre que você for rotacionar um produto, a gente tem que rotacionar esse número que vai estar no rótulo do produto. Tá. Vai ser o 3 para o piretroide, o 3A, o 4A para o neonicotinoide, 28 para a diamida. Cada um vai ter seu número e é isso que você vai ter que rotacionar, né? E tomar conta até para ver se aquele produto tem um problema de resistência, né? Se está com problema de eficácia na sua região ou não. Então, a recomendação é em cima da rotação mesmo. Rotação, essa é a palavra-chave. De modo de ação, que é o número. Bem feita, adequada. Exatamente. Ô Marcelo, é evidente que o problema da resistência há 6 anos, 5 anos, 6 anos, vem tirando o sono do citricultor. Mas é justo dizer que vem tirando do pesquisador também. Então Sim. Você está imerso nessa questão, nesse período também. E eu queria saber as suas, então em cima do que o Fernando colocou, as suas recomendações para o citricultor. Não tem muito do que fugir, né? Então, realmente, como o Fernando falou, a rotação é o carro-chefe aí no manejo da resistência. Tá. Então, fazer essa rotação. Lembrando que o Fernando falou, o número, o modo de ação pode ficar meio confuso para o citricultor. Mas o Fundecitrus, né? A gente produziu aqui, Departamento de Comunicação, P&D, materiais que explicam um guia de rotação de produtos. Então,
Se o citricultor tiver em dúvida, pode baixar esses materiais aí que estão disponíveis no site do Fundecitrus, que vai falando, ó, o piretróide é do grupo tal, o outro é do grupo tal, tá tudo explicadinho lá. Tem um aplicativo também, né, que fala sobre rotação, né, dentro do Fundecitrus App, você tem a parte lá de rotação de grupos químicos, ajuda, se bem em forma prática, ajuda o produtor, se ele tiver alguma dúvida, ele fala, eu vou usar o produto A e o B, se tiver problema de não tiver adequada a rotação, o aplicativo fala que não daria para usar. Então, são ferramentas que estão disponíveis hoje, né? Então, fazer essa rotação adequada, a pesquisa está estudando outras formas. O óleo mineral, botânico, podem contribuir. Não diretamente, mas indiretamente. O caulin também ajuda, porque quando você vai aplicando o caulin, você vai reduzindo o número de insetos que pousam na planta e o número de insetos expostos aos inseticidas. Então, a recomendação seria fazer um manejo integrado, né? Rotação, botânicos, o caulin, outras formas de controle, o biológico também, né? Outras formas de controle que possam ajudar a reduzir essas populações existentes. Claríssimo. Muito bem. Recado dado. Marcelo e Fernando, quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente e hoje ficamos por aqui. Eu lembro a você que acompanha o nosso podcast que você também pode fazê-lo pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também o Fundecitrus pelas nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Muito obrigado, a gente se vê. Até mais.